né? Código Internacional de Doenças, que é o CID-10, tá bom? E o DSM já é também, ele é internacional e tem uma coisa mais estruturada para fazer prevalência, incidência, então ele é muito mais organizado. Estatística. Estatístico. Ele é um manual estatístico, basicamente, é isso mesmo. E aí eu tenho o transtorno de humor, depressão, ansiedade, bipolaridade, entendeu? Sim. Então, eu posso ter uma criança TDAH com outro transtorno associado de humor. Pode ter as duas coisas. E pode ter um transtorno de personalidade associado. 3 coisas. Pode. Ah. Então, assim, tem isso. O que a gente tem que entender, 3 coisas pontuais. Prevalência, incidência e comorbidade. Tá? Principal. Prevalência é o número de casos novos que a gente tem, número de casos existentes. Então, a prevalência, por exemplo, no TDAH é em meninos do que em meninas. TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade e impulsividade, que é uma comorbidade, a gente tem muito mais em meninos, a prevalência e a incidência, casos novos acontecendo e muito mais na população masculina. Né? Quando chega uma menina com TDAH, diagnosticada muitas vezes pelo psiquiatra ou neurologista, a gente começa a pensar, o que foi que aconteceu? Porque é muito mais em meninos e é mais grave quando vem isso. Por quê? Tem algum motivo? Porque tem muita comorbidade associada. Transtorno depressivo, indicativo de suicídio, transtorno de personalidade borderline. Então, assim, depende do caso, do contexto. Né? Então, por isso tem que fazer uma boa avaliação neuropsicológica. Porque não adianta você falar, você tem TDAH, dá uma Ritalina, dá qualquer medicação, e você não saber qual o curso e o prognóstico do que vai acontecer com essa criança. Nós sabemos hoje, por exemplo, só para vocês terem um dado estatístico, de 5 a 8% mundial tem TDAH. Nossa. Então, é muito grande. Isso inicia em qual idade, mais ou menos? Então, já começa na primeira infância. Então, eu já tenho caso de criança de 2 anos e meio que já apresentam um quadro de TDAH, mas eu não posso fechar diagnóstico. Eu só posso fechar diagnóstico efetivo a partir dos 7 anos de idade. Por isso que, lembra dos marcadores, eu tenho que saber se existe pais que são TDAHs, existe alguém na família. Então, se a pessoa chega, se você chega lá para mim e fala, eu tenho TDAH, tá, vamos lá. Como era a sua infância? Você tinha dificuldade na escola? Você tinha dificuldade de... E aí eu começo... eu tenho que fazer toda uma investigação, porque não existe TDAH do momento. Hoje eu tô TDAH, amanhã eu tô deprimido. Não tem isso, né? Existem alguns pontos que precisam ser investigados. Então, a criança TDAH, ela já vem com cheirinho, a gente brinca lá o cheirinho do TDAH. A questão toda são as comorbidades. Por exemplo, em meninos, a gente tem muito mais comorbidade em TOD, transtorno opositor desafiante, que é um transtorno de personalidade, que é diferente de um transtorno de conduta. O transtorno de personalidade... Eu não dou diagnóstico, mas eu conheço pessoas assim, hein? Eu conheço pessoas assim. Primeiro ele começa com disruptivo, aquela criança que não consegue parar e que você fala, ele já não obedece. E aí tem a criança TOD, a gente chama de todinha, as todinha, né? Não obedece pai nem mãe. Né, extremamente birrenta, você fala, nossa, é impossível lidar com essa criança, meu Deus. E aí, a questão toda é, o modelo familiar influencia também no TOD, porque TOD é transtorno de personalidade, então a família está envolvida. Mas isso tem a ver biologicamente ou não? Por exemplo, se eu adoto uma criança... Por exemplo, uma criança que veio, gente, não em todas, então a gente tem que ter um cuidado, entendeu? Então a gente sabe, por exemplo, que usuários de drogas, mães que foram usuários de drogas, têm a probabilidade, isso é estatístico, de uma criança vir com alguma patologia de transtorno de neurodesenvolvimento. Porque lá, quando começou a fazer essa criança, começou todo o processo embrionário, ela estava fazendo o quê? O uso de drogas. Então, por isso que quando a gente pergunta como que foi a gestação, o que aconteceu no nascer, como nasceu, entendeu? Tudo isso influencia. Ela nasceu cianótica, roxinha, ela engatinhou direitinho? Ela não engatinhou. Quando a mãe fala pra mim assim, nossa, ela foi perfeita, ela nem precisou engatinhar. Eu faço assim, pá, meu Deus, não... Criança pula etapa. Pula etapa, exatamente. A criança que pula etapa, você pode ter certeza que lá na frente vai ter instabilidade gravitacional. O que é isso? Você vai descer a escada com ela, ela fica assim, ó, temerosa. Ela vai brincar, chuta a bola, ela tem mais dificuldade de chutar a bola. Pegar no lápis, ela tem mais dificuldade de pegar lápis, porque é processo de desenvolvimento humano. Então, tudo isso, na avaliação, ela tem que ser considerada. Principalmente no TDAH e no autismo. E nas outras patologias, é óbvio, né? Mas quando chega uma pessoa e fala, meu filho tem TDAH, eu já começo a investigar como que foi a gestação, se usou álcool e drogas. Vou dar um outro exemplo, né? Os meninos têm a probabilidade... Gente, é ser humano, tá?
tem tratamento. Então, a desenvolver com transtorno de conduta ou explosivo. Ou seja, aquele menino que tem a probabilidade de se envolver com drogas. TDAH masculino, ele é o clássico que eu pego é envolvimento com drogas, sexo de forma inadequada, pornografia exacerbada, a parte financeira da pessoa está toda desregulada, as relações sociais são também desorganizadas. Sofre muito em questão de emprego, porque não para emprego nenhum, ou é chamado o tempo todo. Estou com um caso agora que ele falou, eu não aguento mais eu mesmo, ele brincou assim, eu quero me divorciar de mim. Porque eu estou chegando num ponto de eu não conseguir me organizar, que minhas roupas estão mofando no cesto. Eu não consigo me organizar para lavar roupa. Mas tem ao contrário também ou não? Por exemplo, a pessoa que é muito organizada... Aí já é um perfil de personalidade. Não existe TDAH organizado. Da menina ao menino, por exemplo, TDAH em meninas dá mais déficit de atenção. E a tendência delas, como comorbidade, é ter ansiedade e depressão infantil e tentativa de suicídio. Tá? E muitas delas... E assim, em meninos, a tentativa de suicídio assim, é muito alta. Por exemplo, ideação suicida e tentativa é muito alta. A gente tem visto isso no consultório. Né? E as meninas têm muito comportamento de se envolver com sexo na internet com pedófilos. As meninas. É muito sério. Nossa. É muito sério. Então as pessoas brincam, eu tenho TDAH, acha lindo. Não é. É um transtorno no cérebro. Tá? O seu cérebro não está funcionando. Então tem algumas regiões específicas do cérebro que ele tem, que ele precisa ser desenvolvido. E ele não tem, por exemplo, o TDAH, a gente sabe que tem menos neurônio no lóbulo frontal. Essa parte aqui. O que é esse lóbulo frontal que a neurociência fala, né? Neuropsicologia fala. O lóbulo frontal ele tem a função do quê? Planejamento, organização de estratégia, organização e processamento emocional e o que a gente chama de memória operacional ou memória de trabalho conforme o autor que você segue. Então, os meninos TDAHs, as meninas TDAHs, a menina fica assim, eu tô com um caso de uma menina adulta, ela quase bateu na retroescavadeira, ela estava dirigindo no trabalho, ela trabalha numa empresa grande, e aí ela foi ver alguma coisa, aí ela olhou assim, quando ela viu, eu estava em frente, o pessoal gritando para ela, e ela assim, ó, olhando para a retroescavadeira, quase que ela entra na retroescavadeira. Então, assim, é um nível que a gente brinca, tá no mundo da Lua. Tem um livro muito bacana, quem se interessar, do Dr. Paulo Matos, O Mundo na Lua. É maravilhoso. Para quem está começando, tem vários outros autores que eu posso estar citando para vocês. Mas é muito grave. Porque... Quem está começando o quê? A estudar sobre TDAH. A entender um pouquinho sobre TDAH é muito bacana. Uma outra pergunta também que surgiu, a minha dúvida, sobre se tem alguma coisa relacionada também você falou déficit de atenção? Hiperatividade e impulsividade? Não, é crise do pânico, síndrome do pânico. Tem alguma coisa envolvida nisso ou não? Então, aí você está entrando no transtorno de humor, que é um outro transtorno, é uma outra categoria, vamos brincar assim, uma outra categoria. É uma outra categoria. Que está ligada à depressão também, o transtorno de pânico, né? O síndrome de pânico. Então, é outra categoria. Você pode ter isso como comorbidade nos TDAHs? Pode, mas é aquele negócio de cada criança é uma criança, cada adulto é um adulto. Então, eu tenho, por exemplo, TDAHs adultos, meninas, que são extremamente desatentas, mas são excelentes donas de casa, mas, por exemplo, não conseguem fazer uma rotina com o filho. Porque não se organiza. São excelentes. Então, depende do perfil de personalidade, do profissional em si que está trabalhando com essa pessoa, que está sendo atendida, se ela está medicada. Então, tem todos os outros fatores que influenciam no desenvolvimento dela. E isso é o desfecho da doença. Porque a gente sabe que quanto mais novo a gente fizer a identificação do TDAH, melhores são os prognósticos. Quanto mais tarde, são piores. Porque o sofrimento, por exemplo, esse rapaz é extremamente inteligente, mas não passou do 6º ano. Porque todo mundo chamava ele de burro, ele não parava quieto. Então, ele era o burro da escola, ele é o burro da família. E é um cara inteligentíssimo. Não terminou o Fundamental 2. Por quê? Ele já chegou falando pra mim, olha, nem adianta você fazer teste de inteligência, porque eu sou burro mesmo, todo mundo já falou isso pra mim. Então, eu tenho que desmistificar isso também. Não, a gente vai fazer isso aqui, vamos começar a observar. Então, tem vários vertentes. Pessoa, gente, é um ser humano. Eu brinco com o pessoal e falo assim, gente, todos nós somos iguais, entre aspas. Você tem olho?
Tem nariz? Tem boca? Agora você é igual a mim? Igual o Peter? Não. Não existe. Isso é personalidade. A gente tem o que a gente chama de Big Fives. 5 tipos de personalidade. A anarcástica, a psicopata, a borderline. Tem vários tipos de... Então, a gente vê as 5, que a gente chama de 5 fatores de desenvolvimento de personalidade. Cada ser humano é um ser humano. E tem coisas que você... Por exemplo, eu brinco muito. Falo, gente... Quando eu falo assim para um paciente, olha, você tem uma paciente, uma pessoa que eu converso, nossa, fulana tem tendência à psicopatia. Nossa, ela vai matar alguém? Não, gente, psicopata, nem todo psicopata mata. O fofoqueiro é um psicopata. Ah, você tá brincando. Os fofoqueiros são. Sério? Os fofoqueiros são. O fofoqueiro, o que ele faz com a tua vida? Ele vai lá e destrói aquilo quem é você. A sua autoestima, você viu o que ela fez? Olha lá, ela é assim. Eu acho que, eu não sei não, sabe por quê? Eu não Quando sou- eu era pequena, não, sabe por quê? Eu era pequena, eu lembro que a minha mãe brigava comigo e eu, desde muito pequena, eu sentia muita raiva. Então eu tinha que fazer, tinha que colocar em Estocar. alguma coisa. Eu nunca fui daquelas menininhas, calminhas, Por isso você delicadas. faz boxe, Isso é né? óbvio, né? Entendi. E aí, Ela direcionou de forma saudável pro boxe. exatamente. E aí, É. só que eu faço boxe executivo, não bato ninguém aí. E aí, quando minha mãe brigou comigo, eu falei assim, eu vou embora de casa. Era muito pequena, mas eu lembro de alguns Nuances. lances. E aí tinha um cachorrinho da vizinha. Eu falei, você sabe o que eu vou fazer? Aí ela vai ver, eu vou pegar o cachorro, vou judiar, vou matar o cachorrinho. Eu falei assim, no meu pensamento, né? Porque daí ela vai ver que eu sou diferente. É bem diferente. Ela tá Muito querendo- diferente, não é É. pouco diferente não, hein? Não, aí, Breno, o cachorrinho veio, cachorrinho bonitinho, tal. E eu com muita raiva, eu peguei a orelhinha assim do cachorrinho e aí comecei a fazer carinho, assim, sabe? Porque de alguma forma eu não consegui, mas eu queria, tipo, mostrar, né, na época. Você não chegou a Extravasar a fazer o que eu já vi. Por exemplo, matou o gato e botou na geladeira. Nossa. Ou então matou o gato, né, e mostrou e botou na janela, né? Ou judiou do cachorro, tirou a patinha do cachorro. É isso que a gente vê. Isso é uma psicopatia. E aí quando a pessoa fala, óbvio, porque são Eu não tô 6... falando de adulto, não, tá? Eu tô falando de criança, de 7 a 8 anos. Entendeu? Matou o pintinho dele com uma pedrada na cabeça. Então, assim, isso é uma psicopatia. Aí já é um caso mais pontual, que requer intervenção médica, seria até legal isso, um médico. Então, tem todo um tratamento que tem que ser feito, né? Mas recupera. Não, gato. Não, Não, recupera porque regiões do cérebro não tem. Deixa eu fazer uma... Você pode melhorar, a personalidade. dar uma melhorada no comportamento, mas é aquela pessoa que vai ter uma tendênciazinha à maldade. Eu não sei se seria Passa a essa... perna no trabalho. Essa parte, eu não seria, eu acredito que serve para outras categorias, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta que talvez você saiba, pelo menos, induzir a resposta. Hum. Um pedófilo, igual você estava falando, né? No sentido das meninas que criança, né? Ela tem mais, a criança tem TDAH. Ela tem mais estímulo, assim, com pedófilos. O pedófilo, ele pode ter, o que o Breno comentou, pode ter A pedofilia esse tratamento de melhora, ou ele sempre vai ter... sempre vai ter algumas questões voltadas à infância. Então, assim, a gente não pode falar que pode fazer castração química, isso aí a gente nem comenta, porque o CRP também fica em cima da gente. Mas a gente sabe que aquela pessoa mesmo em tratamento, por exemplo, compulsivo sexual, o Michael Douglas, lembra que ele tinha compulsão? Ele está em remissão, ele está melhor, está medicado. Tira a medicação dele, Não. entendeu? Por quê? A psicopatia, tem menos neurônios no lóbulo frontal. Tem uma região bem aqui chamada dorso lateral, né? Essa é responsável... esquerdo? Do lado esquerdo e direito. Nós temos contralateralidade. Só imaginar assim, ó. Do lado esquerdo nosso, ele fala. O lado esquerdo nosso é o falante. O lado direito é o cara que é mais criativo, inovador. O lado direito auditivo, ele vê a prosódia, a forma como a pessoa fala. E o esquerdo, ele entende e compreende como a pessoa fala. Então, nós temos 3 áreas específicas. Tem uma área aqui, que a gente chama de Broca, que é como a gente fala, da forma que a gente fala. E tem Wernicke, que compreende o que a gente fala. Então, e sempre lóbulo esquerdo, tá? É o hemisfério esquerdo, mas o lóbulo... Essa regiãozinha bem aqui assim, ó, tá? Do cérebro. Na frente é responsável, o lóbulo frontal, bem isso aqui, ele é responsável por planejamento, memória operacional, atenção, capacidade de organização visoespacial. Então, ele tem o que a gente chama de funções executivas, né? É isso que rege a nossa vida.
Essa parte aqui é a parte estímulo sensorial. Né? Então, a gente tomate sensorial. Então, dimensão de tamanho, pegar copo, peso, a gente tem isso aí. Gente, não é um funcionando, é como se pensasse assim, é uma orquestra que todo mundo toca junto. Uma região não funcionando, existe um efeito cadeia. Apesar da gente ter todos os neurônios, mas existe efeito cadeia, tá? E o lobo atrás, o occipital, ele é responsável pela visão. Então, se você bate a cabeça, você pode ter perda de visão occipital, não é no olho. São regiões do cérebro. E mais embaixo a gente tem o cerebelo, tá? Essas pessoas psicopatas, tem um estudo de um cara, um senhor bem bacana, um neurocientista, que ele falou assim, vou fazer 2 N's. N's é o número de pessoas estudadas numa população. A primeira população era dos psicopatas, né? E a segunda população era das pessoas que tinham Alzheimer, se eu não me engano, Alzheimer. E aí ele colocou o cérebro dele, ele fez também PET scan, porque nos Estados Unidos é outra coisa, né? Faz PET scan, faz todo o PET scan e tal. E ele colocou a lâmina dele também lá, os resultados dele também. Ele, por curiosidade, ele olhou e falou, putz, que bom, eu não tenho Alzheimer, nem tem predisposição, mas ele tinha predisposição à psicopatia. E aí ele falou, como assim? Uma pessoa renomada, ele começou a pensar, realmente, eu fatio o cérebro, é um neurocientista, eu fatio o cérebro, eu vejo doenças, o tempo todo eu lido com essas pessoas, eu fiquei encucado. Poxa, como é que isso pode ter acontecido? Eu tão bom. Perguntou para a mãe dele, e sua avó matou 3. Seu bisavô, matou não sei quantos. Então ele via que havia uma série de pessoas que tinham assassinatos na família. Se acontece isso também, se eu pergunto, alguém assassinou na família, alguém usa drogas na família, já falo, já fica assim, tum. Drogas pode ser lícita e ilícita. Ilícita. Álcool, no caso. O abuso, o problema é que socialmente é aceito o álcool e o cigarro. Mas o mal que eles fazem é a médio e longo prazo. Ok. Mas você já viu um cérebro de uma pessoa que usa álcool? Não tem. Parece. Eu não vi nem o cérebro normal. Parece. Tão específico assim, ainda. Parece. Não, essa parte e tal. Parece. Como é que é o nome daquela. Agora já vi tinha? pulmão de quem fuma. Sim. Nossa, aquele fumante. Deixa bem na entrada de criança também. É mais fácil, né? Muito A imagem, mais fácil a imagem, de ver, né? Por exemplo, você vê um cérebro deprimido com um cérebro não deprimido, as conexões são diferentes, porque falta algumas substâncias neuroquímicas. E como que é o cérebro do álcool? Que você tá, desculpa. Então ele começa a ficar, imaginemos, tá? Vou tentar fazer exercício de imaginação. Coloca aqui no cérebro, Peter. Qual que é a imagem do cérebro? De imaginação, né? Seria até legal, viu, Peter? Quando vier, você colocar aqui para poder conversar. Se puder, pode colocar. Falando nisso, pode colocar também. O cérebro. Você tá ouvindo o que a gente tá falando? A gente tá falando sobre... Tá ouvindo, né, amigo? Isso, coloca um cérebro. Bom, e aproveita e coloca também o QR Code, né? Você que quer ajudar a gente, né, Peter? Dá pra colocar o QR Code aí, pro pessoal que quer ajudar a gente no canal. Se inscreva no canal, né, DNTL. Exatamente. Curta o canal. Curta, como que é o... Sininho. O sininho lá. Ativa o sininho pra toda vez que a gente tiver esses assuntos aí, abordando esses assuntos. E esse dinheiro é pra gente ficar rico, tô brincando. Não, mas é no sentido de estimular a gente cada vez melhorar o podcast, de trazer informação, de trazer conhecimento, de levar notícias também, né? Tudo que viraliza aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado. Tá aí? Tá? Não tá? Conseguiu? Foi? Ele vai colocando QR Code aí, se sentir no coração. Mas aí você estava falando do cérebro. Parece como é nós. Fica uma noz. Ele vai diminuindo, porque dentro do cérebro a gente tem um autor muito famosão chamado Robert Lent, né? Roberto Lent. Ele escreveu que a gente tem mais ou menos 100 bilhões de neurônios. Hoje em dia sabe-se que é um pouco menos e tem vários outros cientistas que questionam isso. E aí ele fala que esses neurônios, a gente tem o que a gente chama de células glias. Células gliais são tipo os nutrientes dos neurônios. Então, você tem o neurônio, aquele carinha que passa, e a glia, a gente chama de glias. Glias são esses também neurônios, mas que têm de sustentação, tá? Ao neurônio, que dá a comida, sustentação, né, tal. E aí, as células glias vão morrendo no Alzheimer, vão morrendo, e vai ficando tipo aquele cérebro de nozes. Sabe a noz? Então, o cérebro é todo gordinho. Sim. Ele é todo gordinho. Fica parecendo um cérebro de nozes. Então, depende do tipo também. Então, por exemplo, eu já peguei um rapaz, um senhor, tô pegando um senhor agora, né? Que você conversa com ele tá tranquilo. Quando você pega o exame dele, a primeira coisa que eu olhei, falei, gente, ele é o alcoólatra.
Porque parecia, ou ele tá com Alzheimer, e começamos assim a questionar. E aí o médico falou, não, isso aqui parece cérebro de alcoólatra mesmo. E aí o que ele tem? Ele tem, a gente chama de frontalização, ele tá frontalizado, né? Só pensa em sexo, em namoradinha, 90 anos, 87 anos. Então assim, por quê? Tá perdendo neurônios na parte frontal. Né? Não tem noção de dimensão, tipo, de subir escada. Tá senhor também, né, gente? 1940 para hoje, né? Mas mesmo assim, você vê. Aí eu brinquei, né? Conversando com a filha dele hoje. Eu falei, olha, a ideia é fazer com que ele morra bem. As pessoas não falam isso, né? Porque viver... Quer melhorar, né? Quer melhorar a qualidade de morte. Qualidade de morte é orientar a família, saber se vai precisar de cuidadores, saber se ele vai demenciar mais, se ele vai ter um pouco mais de dificuldades, mais declínios cognitivos. Porque as pessoas falam, não, eu vou no médico para melhorar, para sarar. Não, você vai ter qualidade de vida. Então, se você continuar nessa roupante de fumar, beber, ficar ansioso, você vai ter maior probabilidade de demenciar. Isso é claro, gente, isso é clássico. Quanto mais você negligencia a sua saúde, o seu declínio é pior na velhice. Eu não penso quando uma criança chega para mim, eu não penso no tipo, tadinha dela que agora. Não, eu penso assim, tá, como vai ser a qualidade de vida dessa criança na escola? Ela só tem 2 anos, tá? Hoje. Daqui a 3 anos ela vai ter 5, ela vai ter que aprender o alfabeto. E ela tem condições de prestar atenção, sentar à mesa, sentar na escola, saber conversar, não machucar os coleguinhas. Isso é outra coisa que eu queria entender e compreender, porque por muita ignorância, a gente erra em relação a viver a sociedade. Por exemplo, eu tenho meu filho de 12 anos, você tem filho de quantos anos? 4 anos e 6 meses. 4, eita, não sei se específico, não lembro. Meu filho é de 12 anos e a minha filha é de 8 anos. Então, geralmente eles sempre estão com outras crianças. E dentro dessas crianças, a gente acaba até sabendo por outros pais, dependendo do comportamento que estão lá junto, fala, não, aquela criança ali, ou fala, ó, tem necessidades especiais, ou fala, ó, tem autismo. E aí, às vezes, a criança é aquela criança que bate na outra, que bate no seu filho, na sua filha. Eu sempre fico em dúvida de falar o que a pessoa vai fazer. Deixa ela te bater? Não, sai. Não, ele só tá criando uma pessoa muito pior, né? A questão toda é que hoje, gente, eu brinco com... Aí eu brinco mesmo com os pacientes. Vocês querem um filho emburrecido ou inteligente? Eu quero um filho inteligente, então dê limite. A regra básica do ser humano é ter limites. Não, mas nesse caso que a Dani falou, por exemplo, tem essa criança que ela tem uma certa tendência a bater no outro. Um exemplo. A gente fala pro filho, reage ou não reage? Morder, né? Você sabe se o pai bate na mãe? Você sabe se a irmã ou há violência dentro de casa? Às vezes a criança só tá reproduzindo aquilo que ela vivencia. Certo. Nem todos. Não é nem questão do autismo em si. Mas eu digo o TDAH assim, é muito mais propício a fazer isso, sabe? Por exemplo, eu tive um TDAH que ele subia para mexer na cerca elétrica da clínica. Ele achava um barato, porque ele achava que ia ficar igual o pica-pau. Ele achava isso. Não! Segurava na mão dele. Ele achava, eu vou ficar igual o pica-pau. Eu não sei. Super. Não, super. Mas é porque eu digo assim, eu entendi um pouco o que a Dani falou também, porque eu passo por isso, entendeu? O meu filho. Assim, qual que seria o melhor limite pra gente dar? Porque normalmente não, vou falar dentro da minha família, porque eu não conheço a família das outras pessoas. Mas dentro da minha família tem algumas pessoas que falam assim, não, se bateu, você tem que revidar. Isso propaga a questão da violência. Eu já não sou dessa esfera. Eu sou dessa esfera assim, ó, bateu, sai de perto. Como convivente em sociedade. Como que faz isso, entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa básica. Primeiro, vamos pensar juntos, né? Porque aí você tá vindo de uma cultura familiar. A sua cultura é escreveu no leu, o pau comeu. Essa é a verdade. Essa é a sua cultura. Provavelmente, eu não tô falando de você, tá? Tô falando provavelmente tem a tendência ao quê? Resolver tudo a ferro e fogo. Sim. A ferro e fogo. Ele vai servir porque você foi ensinado assim. Escreveu no leu, o pau comeu. Certo. Já virou um perfil teu de personalidade, já virou uma característica que você... Agora, tudo na vida eu posso resolver desse jeito. E aí que se chama de psicoeducação emocional. Porque você tem que saber reconhecer as emoções. Tem pessoas que a gente chama de deflexão isso, sai de perto. Adianta você pegar um cara que tá nervosinho, que bateu o seu carro, você bater boca com ele? Ele pode pegar uma arma e te matar, gato.
É verdade. Então, assim, a Acontece gente não. isso muito. Essa autorreflexão não está acontecendo mais. As pessoas estão deseducadas emocionalmente. Gente, eu tô falando assim, muito sério. Criança de 5 anos não sabe reconhecer o que é nojo, o que é medo. Gente, isso é 5 emoções básicas que o ser humano nasce: raiva, nojo, medo, alegria e tristeza. A criança não sabe reconhecer emoções. Aí fala que é autista, porque uma das características que o pessoal fala é que não tem reconhecimento de face, que a gente chama de teoria da mente, tá? Que é essa inabilidade de reconhecer a intencionalidade do outro, tá? Não sei O qual que é o autista tem meu. isso, que é diferente de uma criança que é agressiva. E se a criança é agressiva o tempo todo, eu posso pensar, será que ela é um TOD? Ela não regula as emoções dela. E como é que vai ser esse cara no trabalho? Será que ele vai chutar a porta, vai falar pro... Isso ali, ó, lóbulo frontal. Deu pra ir? Mas dá pra entender aqui. Dá pra entender legal. Uhum. Então, assim, essa parte amarelinha aí, isso é todo o cérebro, né? Então, a parte amarelinha ali, ele colocou um esquerdo, né? Um hemisfério esquerdo. Então, se eu estiver olhando assim, né? De lado assim, tá? Uhum. Essa parte amarelinha aí, ela é dividida em 3 grandes áreas. Então, a gente tem o lóbulo frontal, o córtex pré-frontal, que é essa região mais para cá, tá? Bem aqui no meio, onde tem aquele gordinho ali, é o somatosensorial frontal. Esse aqui, né? Esse gordinho aí. O gordinho, esse gordinho aí, somato. Ele está próximo do parietal. O parietal é responsável pela essa dimensão que a gente tem de pegar o copo, chegar... Sabe, ele faz isso aqui, ele dá essa dimensão pra gente. Ao lado dele, no frontal, tem esse somatosensorial, que ele vai dar, se isso aqui tá longe, eu posso pegar com mais força, menos força, então a parte sensorial da vida. Uma criança que não engatinha, ela não desenvolve a parte sensorial. Porque o processo de engatinhar é isso aqui, ó, ele precisa fazer, e depois é bípede, né? Tem que andar. Então, se a criança faz isso, ele faz o quê? Ele faz rastreio visual, ele consegue entender, por exemplo, aqui não pode, sai daí, menino. Aí a mãe fala e busca ele, ele faz, quem já teve neném sabe disso. E aquelas coxinhas gordinhas, né? Eu lembro do meu filho. Então, ele fazia, ele tateava, a criança precisa disso, porque o cérebro, ele demanda de comandos, de experiência. Se você sai sentado e já anda, qual a experiência que ele vai ter de mão? Experiência de rastreio visual. Entendeu? Ao lado ali, ó, a gente tem a hora de brocar, que fica no lóbulo frontal, onde tem um planejamento. E aqui do ladinho, aqui, ó, área 43 mais ou menos, se eu não me engano, tem a parte de compreensão, que é Wernicke. Foi dois autores, né? Wernicke e Broca. A memória fica onde, a memória? Então, vamos lá. Teve uma pesquisa em 1940, eu não lembro, com um caso chamado HM. Né? O rapaz era ele era um senhor, morreu tem pouco tempo, acho que 90, alguma coisa. Não lembro de data não, gente. A primeira coisa que aconteceu, ele levou um tombo de bicicleta. Gente, vamos imaginar, 1940 não tinha todos esses aparatos. Ele bateu a cabeça e a partir daí teve uma crise epilética, tá? E aí, passaram-se vários anos. Gente, crise epilética não é normal, tá? Tem que ter tratamento, né? É um fio desencapado que está acontecendo. Existem crianças que têm... Porque, assim, quando acontece muita crise epilética, a gente tem o efeito neuroplasticidade rebote. É o contrário, entendeu? Então, em vez de ter proliferação de células que fazem neuroplasticidade boa, tem outro tema também que a gente pode discutir. Tem as ruins também. Então, nas crises epiléticas acontece isso. E a pessoa fala, não, ele só tem uma crise de ausência. Crise de epilética. Tem que ver em crianças pequenas. Então, ele teve muita crise epilética e chegou um ponto que a medicação já não estava segurando. Em resumo da ópera, tá? E resolveram fazer uma dissecação. E retirou um pedaço do hipocampo, estrutura hipocampal. A partir dessa pesquisa, começou-se a perceber que a estrutura hipocampo, que é bem dentro do cérebro, ela é responsável pela memória de longo prazo. As memórias são divididas assim, memória de curto prazo, memória operacional e memória de longo prazo. A de curto prazo levantei, sei abrir aqui, coisas rápidas. O que você almoçou, o que você fez na hora que você chegou, coisa rápida. Não precisa de grandes manipulações. A memória de trabalho, ela necessita de manipulação, então ela fica mais neocortical. Ela fica na memória, que é uma memória que a gente chama de trabalho, que envolve atenção, que envolve a parte visual, que envolve a parte auditiva. E a hipocampal é de longo prazo, chama de não declarativas ou declarativas. As memórias de longo prazo ainda são divididas em episódio e semântica. Que dia que seu filho nasceu? O que você fez no dia que você casou?
né? Tô fazendo um exercício de imaginação. Como Sim. que você se formou? Episódico, em algum tempo e espaço. Semântica é o seu dicionário interno. Então, uma coisa da avaliação neuropsicológica, em TDAH ou autismo, a gente faz a avaliação dessa memória, que é a memória semântica. E tem as memórias que a gente chama de aprendizado. Por exemplo, andar de bicicleta, ter medo de cobra. Então, são memórias que já são... Elas não precisam ser resgatadas. Você sabe que não pode fazer. Então, ela é não declarativa. Ela vai aparecer. Você está com o sol, você faz assim, porque tem todo um efeito. Então, você já sabe que tem autoproteção. E esse cara, depois que tirou essa estrutura, percebeu-se que ele não lembrava mais de quem era ele. Lembra? Vou dar um filme, vocês vão saber como que é. Lembra como se fosse a primeira vez? Sim. Ali. Ah, Aí você- filme chato aquele lá. A menina tem que ficar lembrando toda hora. Ela dá uma agonia. Eu não tenho paciência pra E isso. o- Isso que e- aconteceu e o com rapaz ele. foi firme, né? Você viu? Muito Muito firme. mala. Não, Então, fala assim Não, dele, é esforçado. isso... Isso é essa palavra. Não fala assim dele. Porque, na verdade, o que fez a psicóloga, ai, nossa, eu tô com a voz, com o jeito dela na minha frente, não lembro o nome dela. Foi isso, foi ver que a memória, existe um processo de aprendizado. Só que o HM morreu sem saber quem era ele, porque ele não reconhecia mais quem era ele. Então, ele perdeu uma memória autobiográfica. Morreu sem saber. Então, aí descobriu-se, através desse caso, assim como o caso do lóbulo frontal, que essa região era responsável por uma memória de longo prazo. Por isso que ele fazia isso. Ele retornava alguma coisa para poder o quê? Fazer com que ela, entendi. E aí ela processava de novo, só que não guardava mais. Por causa desse, porque ela teve uma lesão, que a gente chama de LEA, lesão encefálica adquirida. Mas assim, então existe, por exemplo, se a pessoa levar uma pancada na cabeça, etc e tal, existe a situação dela acordar e falar assim, nossa, mas quem que é você? Eu não te conheço, não. De onde você veio? Pode depender Pode da acontecer- região. Pode pode depender acontecer, da. então. Pode. Por exemplo, pode acontecer da ficar afásica. Afasia é perda de fala. Se bater nessa região aqui, ó, foi embora. Que pode ser aquela região ali que eu falei de Broca, que é na produção da fala, ou Wernicke na compreensão. Tem dois casos bem interessantes. Tem um caso TAM. Você perguntava, você foi lá no Viralizou? Ele TAM. E o que você... TAM, TAM, TAM. TAM, 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 TAM. É o caso TAM. Famosíssimo. Quem quiser, é famosíssimo na neuropsicologia. Foi aí que a gente descobriu a região de Broca. E a região de Wernicke, você vê uma pessoa que tem uma lesão, um AVC, e pegou na região de Wernicke, você fala para ele, você gostou de ir no Viralizou? Bola, boneca, cachorro. Ele não compreende o que você fala. Ele fala muito bem, mas não compreende. Então tem isso também. E tem, dependendo da região, tudo é região. Né? Se pegar uma região X, você pode... Mas, por exemplo, óbvio que o tratamento é diferenciado, tanto da criança como do idoso, do adulto. Mas hoje, as pessoas, elas se dizem, né, ter TDAH ou até ter um pouco de autismo e outras nem tanto. Como estimular, por exemplo, essa parte da memória que você fala, né? Que a gente chama de reabilitação neuropsicológica, né? São duas coisas que funcionam nesses casos, tá? Eu sou da linha da Gestalt, né? Tenho formação em Gestalt também, terapia, pelo pessoal de Brasília. E Mato Grosso do Sul também. A reabilitação neuropsicológica, ela surge para isso. TCC, Técnica Cognitiva Comportamental, e reabilitação neuropsicológica. As duas se unem. Porque você tem que fazer alguns treinos específicos. Treinos específicos para reabilitar aquela área, aquela região. Vai melhorar? Depende do que você necessita e como que tá. Vai melhorar uma pessoa que tem Alzheimer e vai voltar ao que era? Não vai. Porque existe já um dano cerebral. Vai voltar... Eu vi um caso de um cara que caiu de casa, da casa dele, né? E bateu a cabeça no botijão de gás. Teve perda encefálica, né? Chegou sem falar. E a gente, afásico, não vai. E a gente estimulando, fazendo uma parte... Fonoaudiólogo, gente, fonoaudiólogo e terapia ocupacional é vida. Na vida do psicólogo, do neuropsicólogo. E aí, começamos a fazer outra... Ele falou. Só que ele falava de forma muito pontual. Então, assim, ele não falou, tipo, com compreensão, com um lexo bem desenvolvido. Não, igual a gente, não. Ele tinha algumas falas, tipo banheiro, xixi, entendeu? Ele falava algumas coisas mais pontuais, mas falou. Então, pra gente, uma coisa que a gente fica muito, assim, entristecida, né?
Ele viveu, graças a Deus, tá? Mas tem consequência. Isso os médicos não falam para os pacientes. Ele viveu, e a família tem muita crença, né? Aquela crença, ele bateu a cabeça, ele sofreu um acidente, graças a Deus, mas tem uma série de sequelas. Eu tive uma paciente em São Paulo, no processo de reab, juíza, mulher formada, e ela teve um AVC, né? Frontal. Então, pensa, uma mulher chique, fina, linda, maravilhosa, e falava, eu odeio você. Você nunca foi minha filha que eu gostei. Nossa, gente. E ela ficou frontalizada. Isso, por causa do AVC. Por causa do AVC. E ela, frontal, né? Na região dele, frontal. Ela abre a janela e chama, bom dia, seus grandes... Vai pra todo mundo pra casa do... Isso eu tô falando no Morumbi. Eu não tô falando lá na esquina, na Vilanha. Né? Não tô falando... É isso. Depende da região. Então, gente, vai andar de moto, pelo amor de Deus. Não vire estatística, não vire N, né? Tome cuidado. Uma vez você bater na cabeça, você tem consequências, né? Tem sequelas. O AVC é por regiões, né? Porque tem pessoas que perdem a mobilidade de um lado. Depende. Por isso as regiões. Por isso a região. Então, tem que ver qual é a região que foi afetada. Tem o hemorrágico e o isquêmico. Né? O hemorrágico é quando tem uma ruptura no cérebro. É assim, fatal. Fatal. O hemorrágico, a Marisa Letícia teve um AVE, que a gente chama agora de AVE, hemorrágico. Fatal. Entendi. Eu tive uma pessoa que faleceu tem pouco tempo agora, um colega meu novo, AVE, 38 anos, estava em casa, uma dor de cabeça muito forte. Por isso que eu estava falando da pressão arterial. Tem que cuidar. Quem não cuida de pressão arterial tem a probabilidade. Gente, a probabilidade. A gente não é Deus. Nós não somos Deus. Eu não posso falar tal vai acontecer. Mas a gente sabe, através dos estudos, dos papers, que isso tem uma probabilidade. A pressão arterial é um dos fatores que pode ter AVC, AVE. Entendeu? E tem o isquêmico, que é somente uma interrupção do fluxo. Então, ficam lesões naquela região. E aí a pessoa pode ter um dano cerebral. E o autismo? Ah, legal, legal. Não tem, ele é transtorno de neurodesenvolvimento. De novo, a probabilidade maior é em meninos. Quando vem em meninas, a gente brinca, vem de arrebentar. A gente tem um autismo 4 níveis agora pelo DSM-4, 5R, né, que é o que está mais novo pra gente. Que é o leve, moderado, profundo, profundo e grave. É o nível de gravidade que a gente tem, né? Que é o mais grave de todos. E a gente ainda tem a criança autista verbal e não verbal. Então, quando vai fazer uma avaliação neuropsicológica, a gente tem que ter esse cuidado. Porque com autismo eu também tenho associado outras comorbidades. Por exemplo, a gente sabe que 25%, isso é pesquisa, 25% mais ou menos das crianças com autismo têm dificuldade de fala e de linguagem. Gente, a fala e a linguagem, linguagem, né? Linguagem é toda uma competência. Por exemplo, esse estudo aqui é uma linguagem pra gente. Então, eu venho aqui, eu sei que é um lugar em que eu tenho que falar, conversar. A fala é o que eu estou utilizando. Então, linguagem é todo um contexto. Então, fulano fala, tá, mas o processo de compreensão dele tá legal? A recepção dele tá legal? Que é o aparelho auditivo tá legal, entendeu? Ele tem essa recepção legal? Ela vai falando e eu vou me colocando tudo na minha vivência, né? Eu já tô colocando na minha aqui, eu tô desesperado. Eu tô começando a me desesperar. Não é? A gente fala, meu Deus, eu acho que eu tenho esse lado. Eu acho que eu tenho. A gente brinca na psicologia que quando a gente entra, já chega assim, bem, eu sou ótimo, você é um excelente psicólogo. Quando a gente sai, fala, qual tipo de DSM que eu tenho? Qual o CID que eu tenho mesmo? Nossa, Qual que é o CID? Deus. Todo mundo ganha o CID, a gente brinca isso bastante. Não, gente, eu vou falar que quem estuda essa parte também, né, Tâmica? Tá, não é normal. Não, gente, não, é muita coisa. Tem, assim, ele é autista. Tá, mas... ele só não olha nos olhos. Putz, mas eu conheço várias crianças autistas que olham nos olhos, que abraçam. Então, cara, é criança para criança. Você tem que ter um cuidado e tranquilizar essa família. Falar, olha, gente, calma. Gente, eu brinco, o selo do carimbo do autismo é ter um diagnóstico de autismo é pro resto da vida. Ele não vai desvirar autista, não vai desvirar TDAH. Né? Até o depressivo. A pessoa que tem... A gente brinca na psicologia que tem uma ponte. Não atravessa a ponte. Não atravessa a ponte. Porque quando você atravessa a ponte, você já está no processo psiquiátrico. Então, você tem que ter qualidade de vida, sono bem viver, comer bem, nanana. Começou a ter. A gente sabe, por exemplo, que crianças, só para vocês terem uma ideia, crianças com
abuso sexual, ou abuso na primeira infância, ela tem menos conexões neuronais. Então tem tendência a ter um QI mais baixo. As crianças que estão usando muita tela, gente, isso é sério, você pesquisa, não é a Kelly que está falando, né? Quem quiser pode estar entendendo. Apesar que é uma pessoa com muito calibre para falar, né, também. Não, muito estudiosa no assunto. Eu gosto. Isso assim, é fatal. As crianças que usam tela, nós temos filhos que vão ter 2 percentis abaixo de QI. Eles têm um mundo de conhecimento com meio metro de profundidade. Sabe por quê? É muito mais fácil para os pais colocarem a criança na tela. Só que não discute o que é conhecimento, o que é fala, o que é linguagem. É a capacidade que eu tenho de manipulação da informação. Eu só consigo conversar com vocês aqui porque eu faço uma manipulação da minha informação. Eu entendo, eu organizo o que eu vou falar e vou estruturando isso para ti. Agora, vou dar um exemplo, tá? Um contexto de avaliação. Se eu perguntar para você o que é centavo? É uma parte de um valor de dinheiro. Onde você aprendeu isso? Acho que aprendi Pedindo, antes da escola. Pedindo. Com certeza, pedindo pro pai, pra mãe, pra família. Eu vi antes que da comprava escola. uma balinha de coração, um pirulito de coração. Era 5 centavos. Como que a criança aprende isso? Que é a menor unidade monetária. Quem ensinou? Como ela faz esse processamento dessa informação? Isso é inteligência. Inteligência não é só o QI. A gente tem... É muito mais do que isso. É como Vamos embora você daqui, utiliza. São várias revelações, hein? Nossa, gente. É muito legal essa área. Eu queria perguntar alguma coisa. O que você ia perguntar? Desculpa. Não, na minha memória, tô aqui, ó. Minha inteligência, acho que eu só falo, a linguagem, ela tá... Mas você tinha alguma coisa aí pra falar? O que era? Não, era a questão do autismo mesmo, nesse sentido de que ela até respondeu tudo que ela tava falando, né? Dos níveis, Que dos 4 níveis. Desculpa. Então, o leve, ele não tem tanta necessidade de suporte, né? Ele é uma criança que a gente pode trabalhar... Gente, aba é um dos melhores tratamentos, mas nem toda criança, nem toda pessoa vai fazer a aba, não dá conta, né? Análise do comportamento é científico, é um trabalho que sabe-se que tem que ter pelo menos 30 horas semanais de tratamento, de intervenção na clínica, na escola. Então, assim, tem tudo isso, né? Mas tem outras terapias. Por exemplo, a gente sabe que a ecoterapia ajuda, a gente sabe que terapia ocupacional necessita principalmente de integração sensorial. Então, é um monte de situações que envolve a criança com autismo. O leve é aquela criança que você vai fazer o tratamento, ela vai necessitar de uma sala de apoio, professora de apoio, mas coisa mais... Entre aspas, o que eu fico pensando, o que é leve? Né? O que é leve? Tá, né, mas uma pergunta. Só em criança? Porque tem algum adulto que pode... Vou contar um caso. 3 casos. 3 casos. O moderado é aquela criança que necessita de maior suporte. O leve? O leve, não. O moderado. Moderado. E A gente já sabe do leve. O profundo é que ele realmente tem... Filho do Mion, acho que está entre moderado, do Mion. Mas ele é muito bom porque ele tem todas as intervenções. Certo. Né? Graças a ele, o pai é um paizão, puta paizão, Sim. e que levou a bandeira do autismo para mostrar para todo mundo que existe tratamento, gente. Tem um autor do autismo que fala, para toda patologia que não tem solução, existe um tratamento. Certo. Tá? Por detrás de toda criança, não tem solução, mas vai ter um tratamento. Tem alguma coisa que eu posso fazer, nem que seja oração, mas a gente vai ter alguma coisa por fazer. Certo. Você estava falando de níveis, né? Do adulto. Eis que chega uma psicóloga. Então, eu fui encaminhada pelo doutor fulano, né? Eu sou do tal lugar, do interior. E aí, eu tenho um problema sério. Eu acho que eu sou muito rígida. Eu tô tratando de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, não tá melhorando. Eu não consigo ver nada. Isso tem muito do autismo, tá? Rotina, tudo tem que ser tudo rotina. Eu não gosto que... coisa de essas etiquetas me machuquem, meu cabelo solto, eu não quero, eu só posso usar saia, eu não uso short. Aí eu falei, então tá, então vamos começar a fazer avaliação? Isso é uma psicóloga. Não tô falando de uma pessoa leiga. E aí a gente fechou o diagnóstico dela, autismo tardio, na vida adulta. Então existe o autismo tardio. Tardio. Que são várias, né? Que ela tem um... Gente, autismo é neurodesenvolvimento. Ela já era autista. Só que nunca foi diagnosticada. Depois. O sofrimento dessa menina foi intenso ao ponto dela ter crise de pânico, porque ela tinha aqui em festa e tinha muito barulho. Então,
Depende da gravidade da situação. Ela não foi tratada. Aliás, batiam nela, ela apanhava porque ela falava, barulho me incomoda, mãe. Aí, mãe, é isso aqui mesmo. E agredia ela. Entendeu? Caso número 2. Funcionário do Banco do Brasil, alto escalão. Então, eu tô brigando muito, eu só quero ficar no cofre, eu não quero falar com ninguém, as pessoas me irritam, tem que ser contado o dinheiro desse... Começando a fazer avaliação, autista, aos 52 anos. Qual nível? O nível dele era leve. Leve. Mas qual que era o maior problema desses 2 casos? Eu tô com outro também, assim, que tá no moderado já. Ele tá se isolando bastante, tudo isso a gente tem que... Agora, tem que estar olhando. Agora, vamos pensar. Uma pessoa que tem um sofrimento social, eu vou pensar em nível, somente no nível? Eu vou trabalhar, até falei com um psiquiatra responsável, falei, cara, a gente vai tentar ver a comorbidade. Lógico que a gente vai mandar para um tratamento psicológico, né, o que for necessário, mas o cara já está com explosão, quebra as coisas em casa, não quer conversar com a família. No caso dela, estava medicada, com depressão, remédio antidepressivo, ansiolítico, entendeu? Então, eu não olho só para a doença, eu tenho que olhar para a pessoa. Porque senão eu fico olhando, lá vem a deprimida, lá vem a ansiosa, né? Olha ali o psicopata, vem aqui. A gente tem que olhar qual é sempre pensa nisso. Quando a gente vê um problema, eu penso, qual é o impacto na vida dessa pessoa? Porque o que é leve? Autismo leve, moderado ou grave? Eu posso falar para você que é leve uma mãe que fica o tempo todo correndo atrás de intervenção pelo SUS? É leve, mesmo ele sendo uma criança verbal? E que tem dificuldade, por exemplo, de sentar na escola? Uma criança que a mãe é chamada porque está tendo crise de irritabilidade, mas por conta de estímulos sensoriais excessivos, isso é leve para ela? E que a professora fala que não dá conta? Então, assim, a gente tem que pensar não só na patologia. A gente tem que pensar assim, tá, qual é o dano para a família? Quem cuida de quem cuida? Vocês já pensaram nisso? Quem cuida vai cuidar da sua mãe? Porque adoece também, né? Quem cuida do doente Todo adoece. contexto adoece a família. Todo doente adoece o contexto familiar. Eu acredito que se não tiver o estímulo, o conhecimento, né? Que a maioria não tem. Mas eu tenho pessoas assim que têm pensamentos, se alimentam muito bem nesse sentido de, por exemplo, cuidam de pessoas idosas, sabe? Que não é fácil, que eu não tenho nem ideia porque eu nunca cuidei, mas que tem um pensamento legal, assim. Depende muito. Aí a gente pensa na estrutura psicológica. Tem uma estrutura. E aí que tem. Você tem bons pais? Provavelmente eu vou cuidar da minha mãe, o Peter também. Porque eu sei que ela foi uma boa referência materna. Será que o seu pai... Sei lá, gente, tô fazendo exercício de imaginação, isso não é real, eu tô só pensando. Será que aquela pessoa que teve uma mãe que fala pra você que você não deveria existir na vida deles, você vai ter esse carinho todo? Nossa, difícil, hein? Então tem tudo isso. Aí entra as crenças, né? Entra as crenças limitantes, as crenças irracionais, né? A sensação de E aí tem eu vou tratar do meu pai como nunca, e fica aquela pessoa totalmente devota ao pai e à mãe, mas aquele pai que só briga. Então, assim, tudo isso, quando chega no contexto para avaliação, eu olho para a família. O autismo e o TDAH, ele tem como passar de geração em geração? Ele é genético. A primeira coisa que eu pergunto, tem alguém na família, né, que tem alguma coisa que não é, né, toma uma medicação, aí fala, não, o sobrinho dele foi diagnosticado agora. Aí tá do lado, né? Mas tem sim, de geração para geração. Pais, TDAHs, filhos TDAHs, né? Mães com autismo, com pré-diagnóstico, terá também esse diagnóstico. A questão toda é tratamento. E isso na infância. A melhor coisa é buscar na infância, né? A melhor é na infância. Aí, se não levou na infância, procura... A vida adulta vai cobrar. É porque assim, todo mundo fala, né? Tá chegando assim, eu tenho TDAH, eu tenho nível de autismo, tal coisa. Não existe. Eu já ouvi falar assim, eu não gosto de música. Inclusive as pessoas falam, que nem você falou, as pessoas falam como se fosse uma coisa meio que normal, e é muito sério. A pessoa fala assim, eu tenho nível de autismo leve, porque eu não gosto de música alta, eu não gosto de som alto. Mas assim... Ele pode ter hipersensibilidade auditiva. Mas eu vou contar... Diferente. Eu vou contar a questão do meu caso, por exemplo. E agora, vamos lá, casos de família. Agora, Márcio Schmitz, vamos lá. Quem vai vir aí da sua família? É porque, tipo assim, é ruim a gente ficar falando, falar de mim, lógico, né? Porque tem muitas pessoas que falam, meu amigo, que nem tem, meu amigo, o Márcio Peter, que é meu diretor, produtor,
e sócio. Vai colocar ali o QR Code, né? Você já colocou ali, o Márcio Pinto? O pessoal dá uma ajuda pra nós aí. Se inscrever no canal, né, DNTL. Apertar o sininho, compartilhar. Exatamente. Porque aqui informações muito legal sobre autismo, sobre todo esse Você viu como é que vai aparato. puxando uma coisa, vai puxando outra? E aí, assim, pra eu falar de mim, eu queria dizer o seguinte. Eu gostava, porque eu vejo essas pessoas falando, né? Que pode ser até o negócio do sensibilidade, do som ambiente ali e tal. Eu gostava muito de música alta. Eu gostava de ir em festa, e bababá, essas balas todas. Há muitos anos atrás, né? Porque Você fez agora depois exame auditivo já? Não, já fiz exame auditivo. Só que assim, eu gostava porque eu gostava de balada, Ah, né? Eu gostava baladeiro. Você era baladeiro. de certa forma, assim. Hoje, cara, eu, assim, o máximo de silêncio pra mim é melhor. Será que eu desenvolvi? Ou será que eu já tinha? É velhice, amigo. Isso aí é Você velhice. amadureceu, Ah, gato. tá. Não tem nada a ver com. Não, você amadureceu. Você Ah, amadureceu. E a sua vida é igual a de antes? Não, totalmente diferente. Mas eu vejo assim, até na igreja, às vezes. Eu tô lá, às vezes, na filmagem e tal. E assim, puta, tá aquele. Ah, eu fico meio assim. Aí é prefiro- Eu tô cansado. Não, É porque eu acho que foi velhice, muito, né? é. Mas então eu não desenvolvi. Problema de veia. É, Veieira. entendi. Mas assim, Mas é assim, a idade vai fazendo com que a gente seja mais seletivo, até nos amigos. É, Nós mu- não temos a necessidade de conquistar, porque assim, existe fase de desenvolvimento do ser humano. Isso tem um autor chamado Erik Erikson que fala muito bem disso. A primeira infância é socialização, é sair da família, que é um conhecimento sistematizado. Quando ele vai para a escola, é um conhecimento social mais elaborado. Na juventude, eu quero oba-oba e mulherada, rapaz. E muito. É isso. Então, existe essa. Porque eu estou testando os meus limites, entendendo. E saiba de uma coisa que eu aprendi na psicanálise. Eu não sou psicanalista, sou da Gestalt e neuropsicóloga. Quando o filho possui uma referência paterna, materna, ele volta para casa. Ele volta, porque ele sabe que ele tem aconchego da família. Então, isso é normal da vida, isso o autor fala, porque você vai, você testa, mas você volta, você casa, aí você vai ver sua mãe no final de semana, você tem um outro tipo de rotina, seu padrão de vida é diferente. sim, Não dá pra comparar. a minha dúvida é o seguinte: existe o desenvolvimento, a gente pode não ser autista, um exemplo. Não existe. Minha pergunta é muito ignorante, mas assim, eu cheguei aos 25 anos, 30 anos, eu não tive diagnóstico de autismo, nem leve nada. Eu posso depois dessa idade desenvolver? Não. Ah, É aquela tá, criança, entendi. bebezinho, que já não tem contato de olho. Um dos primeiros sinais, tem uma dificuldade maior de processamento da fala e da esquizofrenia. linguagem. Você pode estar doido, mas tudo bem. Tô brincando. Mas não desenvolve, então. Não existe. Acho que eu Ele não já sou, então é. acho que eu não tenho esse Ele é negócio. neuro. Rapaz, você foi falar dessa pergunta, você fez essa pergunta agora. Você falou pro QR Code, do QR Code você falou com o Peter, do Peter você falou outra coisa e foi fazer a pergunta agora e você acha que você não tem. Isso é algum sinal, algum diagnóstico? Como que é o nome mesmo? Tem vai. os... Os marcos de desenvolvimento, né? Não, faz uma avaliação que a gente chega lá. Ai, meu Deus Olha, do céu, gente, e agora? A Meu gente Deus. chega lá, a E gente agora? chega lá. Meu Mas Deus. finalizando, já agradecendo, Kelly, porque Já são, acabou? são, são Olá. vários É. assuntos, né? São vários nichos, né? Que a gente Vários. acredita ser muito importante a gente entendendo, não só porque nós temos crianças, porque fomos crianças, e até mesmo, como o Breno estava comentando, de ter e não saber. São situações que ajudam, né, a viver e a compreender melhor. E como que se faz, por exemplo, assim, você falou que tem um consultório, né? Passa seu contato também para a galera que tá vendo, tá ouvindo. Eu tô na Padre João Cripa, 2921, que é a Clínica Espaço Você, tá? A gente atende de segunda a sábado, das 7 até, no dia de semana, até as 7 da noite, 8 da noite, a gente tá trabalhando, e no sábado, das 7 até as 11, termina meio-dia e meio. Então, pode... Clínica Espaço Você. Criança a partir de 2 anos, Sim. adolescente Adolescente e Idosos. idosos. E Idosos. lá na clínica tem, assim, vários tipos de tratamento. Então, tem fono, tem TO, tem psicólogo, entendeu? Tem vários tipos de tratamento que a gente faz. É uma equipe, É né? uma equipe multidisciplinar. Quem quiser entrar lá no Instagram da clínica, é Clínica Espaço Você, Paco Você, né? Vocês vão ver que nós temos Eu vou várias olhar. atividades, inclusive com os idosos a gente tem. Nós fizemos uma ciranda, a gente tem um grupo de idosos que são cognitivo, né? Chama Grupo de Estimulação Cognitiva.
né? Para a pessoa viver, já tem algum diagnóstico, mas pelo menos está lá fazendo. Tem das crianças também. Ontem teve grupo de crianças, nós fizemos a oficina chamada Brincadeira, brincar é coisa séria. Então a gente aproveita um dia, faz todas as terapias juntas e faz atividades, desenvolvendo a parte motora, a parte de linguagem, habilidades socioemocionais. Então a gente sempre tem essas coisas, além das tradicionais, nutrição, psicoterapia adulto, essas coisas assim. Espaço você. Espaço você. Então acho que é espaço underline você, será? Não. Espaço Clínica, você. espaço você. Ah, é clínica. Clínica. Ah, então por isso que eu vi que não é o DDD daqui. Clínica, espaço você. Espaço você. Tem Facebook também ou não? Tem Facebook. Mas assim, a gente tá mais no Instagram, Mais né? no Instagram, mexe É mais no Instagram, incrível, legal. é incrível. A gente tá bem no Instagram. Eu sempre alimento. Clínica Espaço Você Terapias, né? Terapias. É, tem Tá o com terapias, que é um Ezinho assim, ó. Olha lá, Isso, o Márcio Peter colocou lá na tela. Peter. Que legal, ter oficina terapêutica brincando que se aprende. Poxa, Então, a gente faz tudo voltado para neurociência. muito legal. A gente brinca, faz atividades específicas de reabilitação com as crianças. E nessa oficina, por incrível que pareça, a gente tem dos deficientes intelectuais aos autistas, as crianças que têm depressão, as crianças que só têm ansiedade, todo mundo convive, porque nós somos seres humanos. E a gente tem que aprender a conviver uns com os outros. Então a gente proporciona isso para as crianças. Pra finalizar, você quer fazer mais uma pergunta, Breno? Não. Pra finalizar, então deixa. Você já colocou um recado aí agora, né? Mas deixa assim. Considerações finais? É uma consideração no sentido que de melhorar mesmo, né, a nossa vida para quem cuida e para quem é cuidado também. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós temos que pensar é o quanto que eu me conheço. Sabe assim, você fala do cuidar, eu cuido demais de você e esqueço de mim. Então eu tô pegando isso muito nos pacientes também. O que vai acontecer se acontecer isso? Tá? Vou dar um exemplo. Eu tô com uma mãezinha que tá com câncer final. Tá com um bebê de 1 ano e 2 meses. Então, ela tá cuidando de quem? Dela ou do neném? Do neném. Do neném. Então, assim, se eu não... E aí, o que a gente faz? Vamos tentar ver você primeiro, entender como essa sensação, porque eu preciso dar uma qualidade para que essa criança tenha qualidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é como que você se olha, de que forma que você se enxerga, quais são os seus valores. Qual dia da sua vida você olhou para você e falou, muito obrigado pelo que eu sou? Ninguém agradece. Gente, a gente é fruto de escolhas e de necessidades. Tem coisas que são urgentes, emergenciais e necessárias. Você me perguntou assim, que horas você trabalhava, filha? Rotina. Então, você tem que ter respeito com o seu corpo, acima de tudo. Então, eu tenho horário para estudar, né? Eu tenho meus horários bem assim, e vou trabalhar. Porque senão você vive num ciclo vicioso, numa roda bamba. Se bem que todo mundo trabalha, eu trabalho pra caramba, mas eu percebo isso, que se você não tiver uma rotina bem estabelecida, não dá conta da vida. Então, acho que é uma das coisas. Procurar uma avaliação médica. Não tenha medo de médico, não tenha medo de psicólogo. Psicólogo não é pra doido, Tá vendo, Daniela? Não, É medo de na psicólogo. verdade, eu sempre quis fazer. Talvez eu não tenha nada, mas talvez tenha alguma coisa, mas eu acredito que vai estimular a melhorar, né? a sua percepção sobre você. Quem é você? Porque quando você melhora, a sua família melhora. Porque quando você se valoriza, você também entende que é a valorização do outro. As pessoas têm mania de falar, eu só faço exercício. Tá, exercício é ótimo, gente. Super show. Mas como que você... Sobre o que você fala? Você só fala de fitness? Só da creatina? Entendeu? Você tem que saber dialogar. O mundo tá pedindo isso, né? As pessoas entenderem quem são elas. Feito? Tá certo, então. Finalizando, Breno? Finalizando, então, você aí, ó. Breno o quê? Breno Bordon. Breno Bordon. Ó, Falamos com Kelly Gley e Breno Do Bordon. eu acho que a gente tem que marcar urgentemente uma Eu vou deixar meu avaliação. cartãozinho pra vocês. Isso, Exatamente, precisa. já estamos aqui. Eu já Tardio, estive na né? clínica. Tardio, mas precisa, né? É interessante, a gente precisa disso, dessa Não, qualidade de vida. É aquele negócio, não tem hora, né? É a hora que você toma consciência. Isso não tá bom pra mim. Boa. Finalizando mais um podcast aí com informação, conhecimento e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, né, Breno? Até a próxima e Tchau, tchau. veremos de novo, né? Vamos marcar de novo, né? Vamos. Vamos marcar de novo, que tem muita coisa. Então,